Se o seu sonho é visitar os destroços do Titanic, é melhor se apressar. Em não muito tempo, não vai sobrar nada do navio para ser apreciado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. O interesse pelo Titanic, o gigante naufragado, é muito anterior ao grande clássico dos cinemas de 1997. Na década de 1950, ou seja, cerca de 40 anos após o famoso naufrágio, foi lançado o primeiro livro sobre o tema. De lá para cá, o hype ao redor do Titanic só aumentou. Nos anos 1980, os destroços do navio finalmente foram encontrados, aguçando ainda mais a mórbida curiosidade do grande público, o que levaria ao lançamento, na década seguinte, do grande clássico de James Cameron. Ver os destroços do Titanic se tornou um privilégio que, embora seja bastante restrito, ainda é possível para um grupo muito seleto. Esse interesse, inclusive, levou ao trágico acidente envolvendo o submersível Titã, que transportava 5 tripulantes para uma viagem pelos destroços do navio. Nós, inclusive, falamos sobre o ocorrido no vídeo Submersível Desaparece durante expedição ao Titanic, link na descrição. Porém, para todos os que ainda sonham em visitar as ruínas do navio, escondidas sob 4.000 metros de coluna d'água, as notícias não são nada animadoras. Os destroços do Titanic estão simplesmente desaparecendo. De acordo com estudiosos, os dias do Titanic estão contados. Segundo o que foi apurado por arqueólogos marinhos e oceanógrafos, as ruínas do Titanic estão sendo destruídas pela ação de ondas de lama formadas por correntes marinhas e também por conta de micro-organismos. A expectativa dos especialistas é de que os destroços do navio não durem mais do que 50 anos, até que ele desapareça por completo no fundo do mar. Tudo bem que em 2019 a expectativa era de que os destroços desaparecessem já em 2030, mas você sabe como são esses especialistas, não é mesmo? O principal organismo responsável pela destruição dos restos mortais do navio naufragado em 1912 é a bactéria Alomonas titanicae, que é capaz de metabolizar o óxido de ferro. Agindo em conjunto com outros micro-organismos, essa bactéria destrói as estruturas de ferro do Titanic, transformando-as em formas porosas que rapidamente se deterioram. Com o tempo, os restos dessa decomposição do metal vão se misturando ao fundo do mar, sendo soterrados pelas correntes marítimas. Desde que os destroços foram localizados em 1985, grande parte do Titanic já se deteriorou. Por exemplo, a luxuosa banheira que equipava o quarto do capitão do navio e que foi vista pelos primeiros exploradores a visitar os destroços já não existe mais. É certo que, passados mais de 100 anos do desastre, ainda há muito do esqueleto do Titanic no fundo do mar. Porém, precisamos nos lembrar de que o gigantesco navio pesava incríveis 52.000 toneladas. Então é claro que a natureza iria levar muitas décadas para deteriorar tudo isso. O que mais chama a atenção nessa história, sem dúvidas, é a existência de uma bactéria especializada em consumir os destroços de uma embarcação humana. A Alomonas titanicae não foi batizada por acaso. Ela foi descoberta justamente entre os destroços do navio e não existem evidências de que ela exista em outras partes do oceano. Se essa bactéria surgiu nos destroços do Titanic, isso significa uma especiação num tempo surpreendentemente curto. Sim, já faz mais de 100 anos que o navio afundou, mas em matéria de evolução, essa quantidade de tempo não representa quase nada. Agora, os cientistas já apontam para a utilidade dessa nova bactéria para o problema do descarte de embarcações obsoletas. Se esses micro-organismos realmente são capazes de destruir um navio como o Titanic, certamente eles poderão ser usados para deteriorar os destroços de outros navios e submarinos. Então, poderá ser feito
feito o descarte planejado dessas embarcações em locais onde essa bactéria tenha sido encontrada. Decorridas algumas décadas, os destroços dos navios e submarinos terão desaparecido por completo. Esse caso, contudo, não é único. Pelo contrário, tem sido cada vez mais frequente a descoberta de micro-organismos que se adaptaram a condições criadas pelo ser humano. Já foi identificada, por exemplo, uma espécie de bactéria que come nylon, uma fibra sintética que começou a ser produzida pelo homem há menos de um século. Também foram descobertas geobactérias que comem lixo radioativo e que, portanto, poderão ser futuramente usadas para resolver o problema dos detritos de usinas nucleares. Existe também a questão da chamada Grande Mancha de Plástico, uma gigantesca ilha composta por 79 mil toneladas de resíduos plásticos no Oceano Pacífico. Embora essa montanha de lixo, que cobre 1,6 milhões de quilômetros quadrados, seja muito criticada por ambientalistas, o fato é que ela se tornou o lar de todo um ecossistema marítimo que se alimenta desses detritos. Na verdade, existe uma grande quantidade de micro-organismos que se desenvolveram na mancha, muito bem adaptados a esse ecossistema que basicamente é composto de plástico. Todas essas informações, por óbvio, batem de frente com o típico discurso esquerdista que afirma que o ser humano está mudando o planeta de uma forma irreversível e altamente prejudicial. Sim, as mudanças são reais, e o ser humano faz isso desde sempre, variando apenas na quantidade e na intensidade das mudanças. Mas quem disse que essas alterações ambientais são necessariamente maléficas? Como vimos, muitas espécies se beneficiaram dessas novas condições, evoluindo e se adaptando à nova realidade, como, aliás, sempre aconteceu na história do nosso planeta. Além disso, o ser humano está longe de ser o maior causador de mudanças ambientais no planeta Terra. Na verdade, esse título cabe às cianobactérias produtoras de oxigênio, que bilhões de anos atrás criaram as condições para que a vida multicelular, incluindo aí o próprio ser humano, pudesse existir. Estima-se que 80% da vida desapareceu da face da Terra nesse período, conhecido como Grande Oxidação. Porém, após essa brusca queda, a vida se tornou mais complexa e diversificada, dando início à existência de todas as formas de vida que não são simples bactérias. De qualquer forma, para um típico esquerdista, nada disso importa. Eles não lidam com fatos, mas sim com narrativas. E para essa gente, todas as narrativas levam a um mesmo lugar: mais poder nas mãos do Estado. Quando atores famosos ou ativistas do Greenpeace fazem todo o seu alarde ambientalista, o seu objetivo é apenas dar mais força e dinheiro para os políticos, que não raras vezes estão por trás desses movimentos. A melhor estratégia para essa gente é o discurso catastrofista. Quanto maior a tragédia, melhor. Sempre veremos notícias e discursos inflamados, afirmando que se a humanidade não fizer nada, o quadro será irreversível. Contudo, os casos citados neste vídeo e tantos outros nos provam que a natureza se adapta muito bem, obrigado, a alterações nos ecossistemas, causadas ou não por seres humanos. A seleção natural sempre empurra as espécies para o aperfeiçoamento de suas capacidades de sobrevivência, quando ocorrem mudanças significativas ao redor. Foi isso que nos fez evoluir de bactérias anaeróbicas para toda a complexidade biológica que hoje se espalha pelo planeta. Discursos apocalípticos sobre o meio ambiente são apenas isso, discursos. Eles se baseiam em falácias, tratando o ser humano como um gafanhoto, uma espécie que existe apenas para destruir e não para mudar o meio ambiente, que é o que realmente fazemos. E as conclusões desses discursos são ainda mais ilógicas. Tudo se resume a mais impostos e menos liberdades. E se você quiser saber como mais dinheiro nas mãos dos políticos vai salvar a natureza, problema seu, a Greta não lhe deve explicação. Sempre veremos casos como o dos destroços do Titanic, um evento que pode parecer uma tragédia ambiental, mas que acaba se transformando em uma bênção para todo o novo ecossistema que ali se forma. Se o homem dá um limão, a seleção natural faz uma limonada. De qualquer forma, ainda que desastres ambientais causados pelo ser humano possam sim impactar negativamente todas as formas de vida, o fato
fato é que a resposta esquerdista a esse problema é simplesmente patética. Alguns problemas naturais serão resolvidos pela própria natureza, outros simplesmente não terão solução. Nenhum desses problemas, porém, será resolvido pelo Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!